Provérbios, capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. As bênçãos estão sobre a cabeça dos justos. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Os homens sábios acumulam conhecimento, mas a boca do tolo está perto da sua destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte. A destruição dos pobres é sua pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. A língua do justo é como a prata escolhida, o coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. É como um esporte para um tolo fazer o mal, mas um homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso, mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. A esperança do Senhor... Vamos lá. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para o justo, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidade. Mais um capítulo, esse capítulo 10, né, pessoal? Muitos ensinamentos, assim, que às vezes parecem repetidos, mas em cada linha dessa a gente consegue lembrar de um ensinamento, de uma reflexão. Quando a gente vai memorizando, entendendo cada coisa e buscando aplicar no nosso dia, cada linha dessa vai fazendo diferença e se torna um ensinamento mais profundo do que aquele ensinamento propriamente dito. Então vamos caçar aqui alguns pontos de comentário, né?
Primeiro que o filho sábio alegra seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. E é uma verdade, né? Tem filho que mesmo adulto nunca sai das costas dos pais, enfim, sempre gera problemas e assim por diante. Enquanto um filho sábio, ele geralmente cuida dos pais, ou ele apoia os pais, ou ele é motivo de orgulho quando o pai lembra dele ou fala deles. Os tesouros da perversidade de nada lucram. Esse aqui tem a reflexão muito profunda que eu percebo e observo essa vivência todos os dias, né? Mas a justiça livra da morte. Gente, tem pessoas que lucram centenas, né, dezenas de milhares de reais por mês. Isso já é comum a gente falar. Eu estou falando como se fosse uma coisa de outro mundo, mas é comum, é só um ponto de reflexão. Mas não tem paz, né? Ou a pessoa vive correndo, ou pega aquele dinheiro e aquele mesmo dinheiro que ele lucrou ali 100 mil, aquela pessoa paga 30 mil, às vezes numa coisa que, assim, que ela não sabia que não valia, sei lá, R$ 1.000. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de reflexão, de meditação sobre as coisas. Então, essa questão de buscar a justiça, buscar o entendimento, buscar a sabedoria, ela ajuda até nisso, né? Eu costumo brincar que eu recebo X, mas eu tenho um padrão de vida de 3X, mas não porque eu gasto como 3X, e sim porque eu tenho conhecimento para gerar a qualidade de vida para mim, sabe? De ter aquele padrão de vida acima, porque eu busco entendimento, eu busco saber comprar uma coisa um pouquinho, às vezes 30% mais cara, mas aquela coisa vai durar 5 vezes mais e vai entregar muito mais qualidade. Entende? Então, muitas vezes as pessoas compram mais barato, a gente compra mais barato, pensando que ali é onde está a economia, é onde compensa. Só que aquele barato é o barato que sai caro, né? A roupa que se acaba rápido, que desbota rápido, que impacta a sua imagem diante das outras pessoas. O carro barato, sem adicionais, mas que diariamente você, às vezes um carro barato que não tem um câmbio automático, você vai gastar tempo ali passando marcha e gasta sua energia. E outras coisas assim, estou apenas dando exemplos, né? Que às vezes o barato sai caro, ou às vezes uma falta de reflexão, de conhecimento no que você está fazendo sai caro. Então é importante diariamente estar meditando nos detalhes do que a gente faz, tirar um tempo, né? Claro que muita coisa é feita no automático hoje em dia, né? A gente acorda, escova os dentes, toma banho, aí às vezes já corre para trabalhar e tal, e lá no trabalho é muito, né, solicitado e tal, e não dá tempo, mas sempre é importante, até no momento, hoje eu estou no domingo, daqui a pouco eu vou para uma festa, mas estou buscando aqui parando para ler os provérbios e no caminho eu poder refletir, poder conversar sobre, e poder meditar até durante a festa ali no que eu estou vendo e tal. Então é importante tirar esses momentos, né? Claro, o lazer é importante, mas de alguma forma eu considero até a leitura da Bíblia um lazer também. Beleza. O Senhor não deixa sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. É aquela reflexão até que eu falei para vocês, né? Que eu tenho 3 gerações da minha família rezando o Pai Nosso. E hoje em dia eu vejo que eu não passei fome e não passo necessidade. Aí você pode dizer, mas é porque tu enfim, playboy e tal. E se você pesquisar a minha história, não é bem por esse caminho. Eu não tive uma vida fácil, mas agradeço pelas bênçãos e eu acredito nesse sentido. Que quando a gente tem fé, se apega a algo, aquilo vai prover os caminhos, né? A gente vai enxergar caminhos por ali. Se apega a Deus, às suas instruções, à sabedoria. Torna-se pobre aquele que lida com mão negligente, mas a mão do diligente enriquecerá. Aqui eu quero pesquisar para a gente o conceito de negligente e de diligente. Negligência significa o quê? Negligências é o plural de negligência, que se refere à falta de cuidado, atenção ou diligência em relação a algo ou alguém. Tem a ver até com aquele outro capítulo que eu falei para vocês, né? Tudo que vocês fizerem, as pessoas estão vendo. Por mais que pareça que não, a postura que você tem, as pessoas veem, a forma que você fala, a forma que você trata as outras pessoas, o bom dia que você dá, o que você não dá, o obrigado que você diz ou que você não diz. Então, se você for negligente nas suas atividades, as pessoas verão o resultado delas e, com certeza, isso te perseguirá, porque você deixará de ser escolhido para novos postos quando eles vagarem. Você poderá até ser, não só não promovido, como poderá ser rebaixado no que você está fazendo, né? Então, às vezes, você está lá trabalhando num balcão, numa loja, você atende tão mal os clientes que o dono diz, não, essa pessoa aqui não serve. Se ela quiser trabalhar aqui, ela vai ter que trabalhar com limpeza. Tanto é que as pessoas que começam, que elas não sabem mexer com nada, não sabem nem falar com gente, não sabem fazer uma conta matemática, elas vão para a limpeza. Por quê?
Porque a limpeza é até um ponto inicial, eu não estou falando como se fosse algo a menos, não. É um ponto inicial para a pessoa parar e aprender a observar os detalhes das coisas, o que é limpo, o que não é, como que começa, como que trata as coisas, o que pode misturar ali, o que não pode. Então é um ponto inicial. Se você entende sobre limpeza, talvez você já saiba, aprenda até a lidar com gente. E assim por diante. Deu para entender, né, pessoal? Deu para entender a reflexão aqui. E aí, quem já sabe um pouquinho lidar com gente, vai para um atendimento. Quem estudou uma matemáticazinha ali, já vai para um caixa. Quem, estou dando um exemplo de uma loja, né, de um lugar para você ver como que funciona a escolha das pessoas no trabalho. Aqui a Bíblia ensina até isso, até você saltar todos esses níveis. Se hoje em dia você está trabalhando com limpeza e não quer, só aprenda a conversar melhor, se apresentar melhor, e se arrumar melhor, que você rapidamente vai para outra posição. Não quer ficar no atendimento? Aprenda administração, aprenda a mexer num caixa, numa calculadora, numa matemática, que você rapidamente vai para um caixa ou para outra função ali de planejamento, mais interna ali, de acompanhar os números, de verificar o estoque. E assim por diante. Quanto mais você demonstrar a capacidade de lidar com coisas complexas, você vai subindo na sua vida, nessa vida profissional. Mas vale para todas as áreas, né? Quanto mais... Tem uma frase do Felipe Rett que fala assim: Deus dá para quem multiplica. E tem o provérbio que Jesus conta na Bíblia, que também confirma essa fala, né? Que Jesus conta que o patrão deu 10 moedas para um, 5 para outro e uma para outro. O que recebeu 10 moedas multiplicou e o patrão elogiou. O que recebeu 5 moedas multiplicou e o patrão elogiou. E o que recebeu só uma moeda, que ficou com vergonha ou medo de gastar, o patrão reclamou, tirou a moeda dele e, salvo engano, deu para o que tinha 10. Foi uma coisa assim. Então, gente, é isso. Capacidade, buscar agregar nossa capacidade, nosso conhecimento e nosso entendimento. Não fazer as coisas de qualquer forma, né? Agora vamos ver o que é diligência, que seria até o contrário de negligência, né? Diligente é aquele que tem ou denota diligência, que é ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso, que tem prontidão, rápido ou ligeiro. Ou seja, aquele que antecipa as coisas, que busca, né, fazer as coisas bem feitas, ou até antes de ser necessário, assim, no sentido de quando for precisar já está pronto. Por quê? É melhor sair com o meu celular carregado de casa e eu nem precisar usar a bateria toda, do que eu sair com ele descarregado quando eu estiver lá na rua precisando do meu celular para pedir um Uber, por exemplo, eu não conseguir usar e eu ter que andar, eu ter que me humilhar, ter que caçar logo lugar para carregar, pedir favor. Então, estar preparado para os desafios. Os desafios eles já estão apresentados para você, se você parar para pensar um pouco. Então é antecipar eles para você planejar todo o seu dia, toda a sua vida e ter uma qualidade de vida. Por isso que os próximos versículos vão dizer o quê? Que para a pessoa diligente, para a pessoa que tem entendimento, ela vive tranquila mesmo com as provações. Não é que a vida da pessoa é perfeita, mas ela mesmo com as provações, ela está ali se preparando, ela está sendo diligente. Como é dito aqui, ó, o Senhor não deixará sofrer a alma do justo, né, com a fome, mas nem com outras, nem será assolada por outras questões. Porque exatamente o justo se prepara para as coisas, porque ele sabe o que é justo. Ora, tá chovendo, é justo que a água molhe as roupas, então eu vou tirar as roupas do varal. Ou vai chover, é justo que a água molhe as roupas, porque a água molha mesmo, né, não tem como. E assim por diante. Aí ele fala: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá, né? As pessoas perversas são lembradas de maneira ruim e, por consequência, sua descendência sofre por aquilo, ou até mesmo sua descendência tem a vida dificultada por aquilo, né? Sofre, tem a vida dificultada ou não recebe ajuda devido àquilo. Mas um justo, quando o pai tem nome, que a filha chega, que o filho chega, o justo recebe ajuda, porque não, é filho de fulano, ajuda ele, é uma boa pessoa o pai dele, ajuda aqui, abre os caminhos. Então, isso também é bíblico. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Maravilha. Aquele que caminha corretamente caminha seguro, mas aquele que perverte seus caminhos ficará conhecido. Então aqui mais um aviso, né? Se você entende os caminhos, como que as coisas acontecem, você traça seu caminho correto, de acordo com a lei, né, com a lei divina, que também é a lei da sabedoria, a lei da lógica, a lei do entendimento, você caminhará seguro. Eu consigo sair daqui com o meu carro todo dia de manhã, dirigir 50 quilômetros, chegar no meu trabalho, estacionar lá, deixar o carro sem medo. Claro, sempre tem os riscos, mas sem medo. Consigo trabalhar tranquilo, voltar dirigindo 50 quilômetros, confiando em Deus, que eu vou caminhar seguro, porque eu tirei minha carteira corretamente, eu
buscam atenção, né? Não que a gente não cometa infrações de trânsito, acho que todo mundo no mundo de hoje em dia comete, assim, não que seja correto, né? Mas ter diligência, buscar entender o caminho. E não só pelo caminho em si, mas levando isso aqui para o campo energético e vibracional, se você está buscando fazer o que é correto, você está adequando não só suas atitudes, mas sua vibração ao que é correto. De maneira que a vibração da coisa errada, da coisa que dá errado, ela sai do seu caminho porque você não está na frequência dela. Então, a pessoa que tem que bater o carro, não que eu não possa bater, né, que não possa chegar meu dia. A pessoa que tem que bater o carro é aquela pessoa que anda estressada, ou que não tirou a carteira direito, ela falhou em vários pontos, ou em algum ponto ali desse processo. Pode acontecer com qualquer um? Pode, mas você tem que concordar comigo que uma pessoa que anda brigando com a pessoa que está do lado, ela perde muito mais atenção, até por lógica, do que uma pessoa que se preparou, que já avisa aqui para o passageiro, olha, eu não posso me estressar durante uma direção, eu não posso, por favor, não mexa no volante. Por isso que tem lá o aviso, né? Não fale com o motorista no ônibus. Por favor, não mexa, que não estresse. Manter o som num volume que você possa ter uma atenção também, ou se você está aumentando, que você tenha uma atenção redobrada. E assim por diante. Eu estou dando um exemplo aqui, mas é mais para você aplicar em várias coisas da sua vida essa atenção, essa diligência, esse preparo, né? Esse preparo. Você para antes e prepara para o que você vai fazer. Isso. Então, maravilha. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados, né? A gente sabe que o sacrifício de Jesus foi baseado no amor e no perdão, que ele veio e deu a vida por nós, para que nossos pecados sejam perdoados. Então, mesmo que a pessoa diga que meu pai fez não sei o quê, que minha descendência fez não sei o quê, que eu cometi tal pecado e não sabia como era, Jesus já perdoou. A questão é o seguinte, pelo que está na Bíblia e nas orações, ele está lá sentado à direita de Deus Pai, e um dia ele vai julgar todos, né? Os vivos e os mortos, pela oração que existe. Então, você se sente bem com as coisas que você está fazendo, com as coisas que você está fazendo no seu dia a dia, com as relações que você está fazendo e tal, com a forma que você aplica suas coisas, que você fecha seus negócios e que você dá andamento a eles. Então, como que isso vai impactar tudo, né? Se um dia você for julgado por você mesmo, porque eu tenho uma tese que a pessoa vai ser julgada até por uma versão dela que virou juiz, sabe? Mas, claro, cada um vai ter seus motivos para o que faz, o que deixa de fazer. Enfim, aqui a intenção não é julgar ninguém, é na realidade compartilhar o conhecimento. Então, beleza. Mas aqui tem um ensinamento importante, que o ódio excita contendas. Então, onde tiver ódio, independente do problema que você tem com as pessoas, se você guardar ódio no seu coração, amargura, você está guardando dentro do seu coração uma coisa ruim, como se você estivesse guardando um líquido preto, e você está colocando também nas suas relações outras do seu dia uma energia ruim, porque aquela energia está com você. Então, é importante tirar essa energia e colocar amor em tudo que você for fazer. O amor é ser bobo? Fulano falou de mim, fulano falou mal de mim, fulano pegou dinheiro comigo e não me pagou, fulano... Não é ser bobo. Você vai cobrar a pessoa, você vai perdoar ela, mas você vai se purificar dessa maldade, desse ódio, e você não vai continuar cometendo aquele erro, né? Por isso que o banco, a lógica do banco é a lógica de uma pessoa que emprestou dinheiro para o outro um dia. Mas aí foi crescendo, essa pessoa teve que emprestar dinheiro para tanta gente que ela virou um banco, e aí sempre é assim, né? Então, mas olha, como que funciona a análise do risco? Você olha para a pessoa, estou explicando aqui na questão de empréstimo, né? Você olha para a pessoa, vê o que ela tem, a postura dela, se ela tem como te pagar. Tá parecendo que ela tem como te pagar, você vai dar um crédito para ela que vai até determinado nível. Beleza. Tô falando o que o banco faz, né? O banco vai dar tanto de crédito porque ele olhou lá a renda da pessoa e aí você dá o crédito. A pessoa não pagou, o banco não vai ficar ali com raiva da pessoa, enchendo o saco e tal. Tem aí a história de alguns bancos, algumas lojas que ligam, mas em regra, eu nunca, enfim, peguei dinheiro e não paguei para poder ficar sendo cobrado, mas eu imagino que seja assim. Eles sujam o nome da pessoa e acabou. Todo lugar que você chegar, seu nome tá sujo. No dia que alguém me perguntar se aquela pessoa tem uma boa procedência, o nome dela tá sujo comigo, entende? E o banco também sujou o nome dela na praça, no mercado. Então ele sujou e ele não vai ficar no pé dela, perseguindo ela, mandando capanga bater nela. Não, tá perdoado, vai lá, só que só libera aqui a via no dia que você me pagar, cumprir seu acordo. Isso aqui serve, pessoal, para pessoas que ainda guardam muita amargura, que fulano falou mal de mim, que fulano pegou dinheiro comigo e não me pagou, que fulano, enfim, fez alguma coisa comigo e assim por diante. Não adianta você guardar essa amargura. Essa amargura está fazendo mais mal para você do que para outra pessoa. Porque tem aquela história, quem bate esquece, quem apanha não. Então,
A pessoa já bateu em você, né, nesse sentido, já te fez o mal, já esqueceu o mal que ela fez pra você, tá vivendo a vida dela. Claro que ela tá colhendo os frutos da coisa ruim que ela fez, não se engane. Aquele ensinamento que ela falou com você, que são ensinamentos bíblicos, ela tá colhendo diariamente. Você pode ver que essa pessoa, por exemplo, que pega o dinheiro e não paga as contas, ela não tem crédito, ela vai acabar andando a pé, ela vai andar com tudo quebrado, entende? Ela não vai... Esse tipo de gente, por exemplo, eles não conseguem subir na vida. Por quê? Porque eles não têm o compromisso suficiente nem para ter o crédito com outras pessoas para eles se endividarem e fazer coisas grandes. E mesmo que um faça uma coisa grande assim, ele não vai para o próximo nível. E energeticamente a vida dele não anda. Por isso que sempre vai compensar mais ser honesto, né? Que eu já falei até essa frase aqui. Se malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Porque se você pega o dinheiro e paga, pegou 10, pagou, o cara vai confiar em emprestar 20. Pegou 20, pagou, o cara confia em emprestar 40. Pegou 40, pagou, o cara confia em emprestar 80. E assim por diante, né? Não necessariamente nessas proporções, mas assim por diante. Daqui a pouco, você quer morar numa casa de milhões e você pode não ter o dinheiro, mas você tem um crédito. Tem gente que confia em você, tem gente que você ajudou, porque se você é uma pessoa que paga suas contas, você também é uma pessoa que vai começar a entender de ajuda, de outras coisas. Então, é assim que funciona a lei da riqueza geral. Isso não é dito no dia a dia, eu não vejo isso sendo dito no dia a dia, mas eu estudei muito, eu vim do Piauí, meu amigo, eu vim do Piauí. Você não sabe o que é o Piauí, você pesquisa assim, ó, João Cláudio Moreno no Jô Soares, assista lá que você vai dar umas risadas. O João Cláudio Moreno, ele é um humorista piauiense, o maior de todos os tempos. O maior de todos os tempos não é o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é o maior de fama, mas o maior humorista piauiense, vivo inclusive, que existe, é João Cláudio Moreno. Ele foi, pra você ter ideia, ele foi discípulo do cara do Zorra Total, que eu esqueci agora o nome dele. Enfim, pesquisa aí João Cláudio Moreno no programa do Jô depois, que você vai ver. Então o João Cláudio Moreno, ele estava no programa do Jô sendo entrevistado, e aí ele perguntaram assim, ó, qual é o maior produto de exportação do Piauí? Ele respondeu assim, ó, piauienses. Não é uma fruta, é piauiense. É piauiense quando termina o ensino médio, indo lá para São Paulo, trabalhar limpando o chão e tudo mais. Então por que eu estou dizendo isso? Porque a regra no meu estado, pelo menos até quando eu saí de lá, era que a pessoa completasse 18 anos, 20, viu que não ia dar emprego ali, que não tinha indicação, ela ia para São Paulo para trabalhar. Então eu consegui, graças a essas regras aqui que eu estou te falando, isso aqui são regras da vida. Vim para Brasília, hoje em dia eu conquistei meu carro, meu apartamento, enfim, tenho uma vida relativamente de qualidade aqui, seguindo essas regras. Fez conta? Pague. Deu sua palavra em alguma coisa? Faça o que você puder e o que não puder para cumprir. Se necessário, tire do seu bolso para cumprir. E aqui eu estou entrando mesmo em lição bíblica e lição de vida, né? Que é o que importa. É assim, de a gente continuar aqui mantendo o fio da meada. Então eu estou mantendo o fio da meada. Então, o crédito que eu conquistei foi como? Pagando minhas contas em dias. E cada vez que eu ia lá, tinha mais crédito até do que eu imaginava para mim, porque eu paguei as contas em dia e toda hora eu recebo mensagem das pessoas querendo. Ah, não é porque minha vida é difícil, eu não consigo e tal. Comece botando a disciplina e colocando isso aqui em prática. Afastou de gente ruim, os exemplos que você tem deixam de ser ruins. Aproximou de gente boa, o exemplo que você tem começa a ser de gente boa. Parou de fazer coisa errada, a maldição já deixa de te perseguir. Você vai fazer coisa certa. Tá pagando as contas em dia, seu crédito vai aumentando. Daqui a pouco Deus começa a te dar a visão. Não se preocupe não que a visão vem. Todo palestrante de teologia da prosperidade, né, que é o que chamam, isso que eu estou fazendo, né, teologia da prosperidade. Falar sobre Deus para ensinar como ser próspero, como viver bem. Todo palestrante vai dizer isso. Coloque o pé que Deus bota o chão. E é verdade. Mas eu estou te entregando já muito mais à frente do que eu deveria, inclusive, para você saber que se você fizer certo, o resultado vem. Né? Vivo diariamente isso, tá? Eu vivo isso. Pablo Marçal fala sobre isso. Joel J fala sobre isso. Outros falam sobre isso. Então, se as pessoas que dizem para você fazer isso, elas vivem bem, por que não testar, né? Então, maravilha. Então, a fortuna do homem rico é sua cidade forte. A destruição dos pobres é sua pobreza. Aqui, ó, fortuna, gente, riqueza, não é só bens materiais. Como eu já falei, né? Você não precisa ser o dono da riqueza, você precisa estar no contexto da riqueza. Aquela riqueza apenas precisa te servir. Minha irmã não precisa ser dona desse bebedouro, né? Dessa riqueza aqui, ó, dessa aguinha gelada que sai daqui. Não.
Ela só precisa ser minha irmã e tá na minha casa. Chega aqui e bebe, como qualquer visita. E assim por diante. Então você começa a ver maneiras indiretas de você usufruir da riqueza de maneira justa, né? E aí as pessoas que bebem daqui, quando vêm aqui, né, com certeza você vem na minha casa é porque gera algum valor para mim. E aí se torna uma relação que todos ganham. E assim a gente vai fazendo coisas cada vez maiores. Enfim, a mentira, a gente já falou a importância da verdade, aquele que mexe com a mentira, ele é amaldiçoado, né? Naturalmente, tá? É como se você ficasse segurando uma brasa quando você mente ou quando você guarda rancor de alguém, você está segurando uma brasa que está te queimando. Você pode não estar sentindo, mas sua vida está sendo impactada por aquilo. E aí ele vai dizer, aquele que está no... Perdão. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. É um tolo, pessoal. Você está perdendo tempo da sua vida. Se você está mentindo, você está criando tempo de... Você só está segurando o tempo de ir a informação, ela girar e ela voltar sendo testada. Na hora que voltar sendo testada, você cai, a sua informação cai, o que você estava fazendo desmorona. Cria logo com alicerce bom, como eu falei lá no capítulo 7 ou foi no 8. Bota um alicerce firme que vai durar pro resto da vida e você consegue construir algo enorme para a sua vida. Entende? Querendo ou não, eu fiz isso. Quando eu tinha lá meus 16, 18, eu disse, ninguém quer pagar o preço de estudar. Quer saber? No pior dos casos, mesmo que eu seja burro, eu vou pelo menos estudar. Que aí se der bom, deu bom. E se não der bom, eu vou saber mais do que quem não estudou. Eu pensei assim, cara, e deu certo, né? Deu certo assim, porque hoje em dia eu vivo bem com base no estudo, cara. Eu não tenho do que criticar assim minha vida no ponto de vista do resultado do que eu estudei, porque eu trabalho no ar-condicionado 7 horas por dia e assim por diante. Eu estudei e colho isso, então tô dando essa dica, não é obrigado você estudar para concurso não, mas se você quiser também eu recomendo. O serviço público, ele tem uma filosofia teológica por trás também, né? Tanto é que os juízes de Israel governaram Israel, né? Os melhores governaram por mais de 40 anos. Toda vez que você vê um juiz bom em Israel, ele governou por mais de 40 anos. Samuel, outros. Toda vez que você vê um juiz que governou por menos de 40 anos, certamente ele teve algum problema. Posso citar Sansão. Sansão, para quem não sabe, o fortão, que o segredo dele era as tranças, o cabelo, ele era juiz de Israel. Juiz mesmo, juiz que nem a gente tem hoje em dia, né? Só que o juiz lá naquela época, ele era meio juiz e meio governador. Ele resolvia logo qualquer problema que tivesse. Ah, o poço é de quem? É de fulano ou é de cicrano. Tal. Então, o serviço público como um todo, ele tem uma lógica teológica por trás, né? De você servir ao povo. Eu me preparo para servir ao povo. Claro que hoje em dia, isso, conforme as pessoas que entraram foram dominando e ganhando posições e tem muito problema na sociedade, cada vez mais o benefício de ser servidor público financeiro, ele é grande, principalmente para os cargos de cúpula, né? Juiz, desembargador, promotor, deputados que ganham emendas astronômicas e assim por diante. Mas a lógica de ser servidor público, ela também tem um princípio de prosperidade e de bênção por trás. Então, se você tiver assim, Juan, eu sou jovem, o que eu vou fazer da minha vida? Estuda para ser servidor, aprende alguma das grandes áreas do serviço público muito bem. Quais são, Juan? A área de penal, a área de saúde, a área de administração, áreas ligadas ao direito e áreas ligadas à TI. São o grande futuro, sempre, sempre. Enquanto existir, vai ser essas aqui. Penal, ligado a direito, mais para o penal, administração, saúde, TI e uma outra que eu esqueci, né? Que a TI que eu quero dizer é informática. São essas 5 áreas sempre vão estar em evidência. Sempre na cúpula vai ter muito futuro, muita prosperidade para as pessoas que estiverem, muita, sabe, decisão importantes, coisas assim. Sempre vai ter. Então é isso, pessoal. Tá aqui, sempre assim que eu digo, né? Por muitos anos à frente. O temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Então tudo indica que a pessoa que vive com justiça, né, seguindo a Deus, os mandamentos, ela será abençoada sempre, né? Então vamos ao próximo capítulo.